Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos à parte 2 do nosso módulo Redes LAN e WAN. Na verdade, estamos a falar sobre equipamentos em redes LAN e WAN. Continuamos a falar sobre o curso Fundamentos de Redes TCP/IP e no módulo passado, na parte 1 deste módulo, nós começamos a falar de alguns equipamentos. Prometemos que havíamos de falar basicamente de 5 equipamentos. Alguns deles já falamos do repetidor, já falamos do hub, também já falamos do switch. E ficou a promessa de, nessa parte 2 desse módulo, nós falamos de dois outros equipamentos, o router e o firewall, estes dois. Agora, relembrando um pouquinho, nós na parte 1 do mesmo módulo, redes LAN e WAN, na verdade equipamentos em redes LAN e WAN, falamos desses 3 equipamentos e associámos-los ao modelo OSI, um modelo sobre o qual já havíamos falado também no módulo anterior. Quando falamos sobre modelos, vimos que esse modelo tem 7 camadas e à medida que fomos falando, vimos que cada um desses equipamentos está associado a cada uma das camadas do modelo OSI. Se começarmos de cima para baixo, essa é a camada física, a primeira camada, a segunda camada é a camada de enlace, a terceira camada é a camada de rede, a quarta camada é a camada de transporte, a quinta camada é a camada de seção, a sexta camada é a camada de apresentação e a sétima e última camada é a camada de aplicação. Vimos que o repetidor, o hub e o switch trabalham basicamente nessas duas primeiras camadas, onde o repetidor e o hub trabalham basicamente na camada física, eles apenas amplificam o sinal, e o switch trabalha na camada de enlace e na camada física. Para além de amplificar o sinal, ele lida com os endereços MAC, ou os endereços físicos, que se encontram nessa camada 2 do modelo OSI. Bom, mas agora, voltando a nossa atenção para o nosso objetivo de estudo aqui, o router. Nós, ao introduzirmos esse equipamento na parte 1 deste módulo, perguntamos o que é um router. Basicamente, como o nome indica, um router ou um roteador, em português, serve para criar rotas, por um lado, e, por outro lado, encaminhar os pacotes dentro de uma rede por estas rotas. Então, ele basicamente faz estas duas coisas: cria rotas e depois encaminha os pacotes nestas rotas criadas. Podemos pensar neste roteador e analogamente pensar numa cidade. Para sairmos do ponto A até o ponto B de uma cidade, nós temos eventualmente vários caminhos. Uma decisão que precisamos tomar é, dentre os vários caminhos, quais podem ser usados entre o ponto A e o ponto B. E dentre os que podem ser usados, qual o melhor caminho. E eventualmente nós escolhemos este melhor caminho para nos deslocarmos entre o ponto A e o ponto B. O roteador faz basicamente a mesma coisa, só que numa rede. E como estamos aqui a tratar, uma rede IP. Ele olha para os possíveis caminhos entre o dispositivo A e o dispositivo B numa rede, e depois de ver os possíveis caminhos, ele escolhe o melhor caminho e permite que o tráfego passe por este melhor caminho. Bom, a pergunta é, se ele vai criar rotas, que mecanismos é que o roteador usa para criar estas rotas? Segundo, podemos nos perguntar como
é que estas rotas são atualizadas, por exemplo, e depois como é que ele usa estas rotas para encaminhar o tráfego entre o ponto A e o ponto B. Bom, vamos por partes. Ao criar rotas, ele faz algo mais ou menos similar ao que vimos quando falamos do switch na parte 1. E desde já sugerimos que quem não viu a nossa parte 1 desse módulo, redes LAN e WAN ou equipamentos em redes LAN e WAN, por favor, reveja essa parte ou veja essa parte primeiro, porque é o pré-requisito para nós entendermos bem estes dois equipamentos que vamos falar agora. Então, lembrando, nós quando falamos do switch, vimos que ele cria uma tabela, e essa tabela é chamada de tabela de endereços MAC, ou tabela de nível 2. Por quê? Porque ele associa os endereços MAC às portas ou interfaces onde esses endereços MAC são aprendidos. Aqui no roteador, para criar rotas, ele cria também uma tabela. Só que ao invés de ser com informação de nível 2, ele faz isso com informação de nível 3. E a informação de nível 3 que o roteador usa é o endereço lógico, que no caso do nosso curso é um endereço IP. Então, ele cria uma tabela de endereçamentos IP e com base nesta tabela é que ele cria as rotas. Depois, ele escolhe nesta tabela de endereçamentos as melhores rotas ou os melhores caminhos entre pontos distintos da rede e encaminha o pacote através destes melhores caminhos ou deste melhor caminho. Bom, agora como é que ele faz essa escolha especificamente? Antes, só para recordar, então basicamente as tarefas ou as funções do roteador serão analisar a rede, escolher o melhor caminho e encaminhar o tráfego por esse melhor caminho. Para realizar esta tarefa, o roteador vai precisar conhecer essa rede. Como é que ele vai conhecer e criar essa tabela? Vamos olhar aqui para um cenário onde nós temos um roteador e temos dois segmentos associados a esse roteador, segmento A e o segmento B. Vale lembrar que tecnicamente esses segmentos são chamados de interface. E então vamos imaginar que temos aqui a interface que está conectada à rede A e a interface que está conectada à rede B. Para que o roteador perceba que ele está conectado a duas redes diferentes, nós precisamos configurar um endereço IP da rede A nesta interface e um endereço IP da rede B nesta interface. Então, no instante em que nós configuramos esse roteador com os endereços IPs da rede A e B, vamos imaginar que aqui está na interface 1 e aqui está na interface 2. Ele pega e faz essa associação. A rede A está ligada à minha interface 1 e a rede B está ligada à minha interface 2. Com base nisso, ele sabe que qualquer pacote que esteja destinado a uma máquina na rede A, ele precisa enviar à interface 1, e qualquer pacote que esteja destinado a uma máquina na rede B, ele precisará enviar à interface 2. Então, essa é uma das formas que o roteador tem para conhecer as redes. Uma outra forma seria melhor percebida através desse outro cenário aqui. Imagina que tu tens agora a rede A neste roteador, esse roteador está ligado a um outro roteador e tem aqui a rede C, sendo que a rede que interliga os dois roteadores é a rede B. Como é que o roteador 1 vai conseguir enviar tráfego para a rede C? Como é que ele vai saber disso? Então aqui tem duas formas que o roteador 1 consegue aprender ou criar rotas para chegar até na rede C. A primeira forma seria através da criação estática, ou seja, algum administrador de rede precisaria vir no roteador 1 e lhe dizer, olha, para chegares até na rede C, precisas de mandar o pacote para o roteador 2. Ou de forma dinâmica, através de protocolos de roteamento, onde
o roteador 2 informaria ao roteador 1 que ele conhece a rede C ou está conectado à rede C. Portanto, se o roteador 1 quiser enviar qualquer tráfego para qualquer máquina desta rede, ele deve enviar para o roteador 2 e este vai fazer a informação chegar. Então, temos basicamente 3 formas que o roteador tem para conhecer e criar as tabelas de roteamento. Quando são configuradas as suas interfaces, ele cria as rotas associadas às interfaces, ou quando as rotas não estão diretamente conectadas, ele cria através de configuração estática ou configuração dinâmica. Então, ao olharmos para essa configuração, esse funcionamento do roteador, conseguimos tirar algumas conclusões simples. Por exemplo, conseguimos perceber que o roteador trabalha basicamente nas camadas 1, 2 e 3 do modelo OSI e ele lida com endereços lógicos. Enquanto que o switch lidava com endereços físicos apenas, o roteador consegue lidar com endereços físicos e lógicos, mas principalmente vamos focar a nossa atenção nos endereços lógicos. Como o caso do curso que estamos aqui a tratar é para redes IPs, então o endereçamento lógico que estamos aqui a tratar é o endereçamento IP. Okay? Então, primeiro facto, o roteador trabalha na camada 3 do modelo OSI, cuida ou lida com endereços lógicos. Além disso, ele cria rotas ou tabelas de roteamento, escolhe os melhores caminhos ou as melhores rotas nesta tabela e encaminha o tráfego por estas rotas. Também conseguimos ver facilmente que o roteador serve para interligar redes diferentes. Aqui nós temos a rede A, a rede C, que são redes diferentes e que podem estar ligadas através do roteador. E quando nós falamos em redes diferentes, elas podem ser diferentes em 2 ângulos. Podem ser diferentes pelo endereçamento, ok? Então, endereçamentos IPs diferentes, por exemplo, a rede A é diferente da rede B, ou podem ser diferentes pela tecnologia. Por exemplo, uma rede com tecnologia Frame Relay é diferente de uma rede com tecnologia Ethernet. Logo, o equipamento que vamos precisar se quisermos conectar estas 2 redes com tecnologias diferentes é o roteador. Então, o roteador basicamente nos ajuda ou serve-nos para estes fins. Interligar redes diferentes, tanto em termos de tecnologias quanto em termos de endereçamento, criar rotas entre estas redes diferentes e encaminhar o tráfego entre estas redes diferentes. Agora, que dizer do Firewall? Bom, o Firewall basicamente nos ajuda a lidar com a nossa segurança. Ao olharem para o Firewall, pensem nisso aqui. Segurança. E como é que o Firewall nos ajuda a lidar com a nossa segurança? Para entendermos, precisamos de pensar na seguinte analogia. Imagina que estejas dentro de casa e precisas de garantir a segurança dentro de casa. Qual é uma das coisas básicas que vais fazer? Talvez deves estar pensando, devo fechar ou trancar todos os acessos à casa. Trancar portas, trancar janelas e assim por diante. Ou imagine que estejas dentro de uma cidade, de modo similar, e queres garantir que invasores não acedam à cidade. O mais básico a fazer é também trancar todos os acessos à cidade. Então, o Firewall, dentro da nossa rede, basicamente faz-nos a mesma coisa. Ele tranca-nos todos os acessos indevidos à nossa rede.
Agora, a questão é, tecnicamente, o que é que significa trancar todos os acessos indevidos à nossa rede? Para entendermos, precisamos voltar no modelo OSI e falar que o Firewall basicamente lida com questões relacionadas a estas camadas acima. A camada de rede, camada de transporte, camada de sessão, camada de apresentação e camada de aplicação. Como assim? Por exemplo, nós falamos que a camada de rede lida com endereçamento lógico, no caso do nosso curso endereçamento IP, e dissemos que quando duas máquinas vão comunicar entre si, a máquina que vai originar o tráfego precisa criar um pacote onde ela vai identificar quem é a origem, por exemplo, origem 1, quem é o destino 2, e encaminhar esse tráfego para o destinatário 2. Estes endereçamentos são utilizados pelo Firewall para dizer se um determinado tráfego pode ser permitido ou negado. Por exemplo, nós podemos chegar no Firewall e dizer que todo o tráfego se originando do equipamento 1, cujo destino é o equipamento 2, ele não deve deixar passar ou não deve permitir que passe por ele caso ele esteja no meio do caminho. Ou podemos dizer que ele deve permitir que esse tráfego com origem no PC ou equipamento 1 e destino no equipamento 2 chegue, ou ele permite que passe por ele. Então, o endereçamento IP é um dos meios que o Firewall usa para permitir ou não o acesso à nossa rede. Associado a isso, também existem as informações da camada de transporte, que são as portas. Nós mais adiante vamos ver um pouquinho mais quando falarmos melhor sobre os protocolos TCP e UDP. Estes protocolos escolhem as portas das aplicações ou lidam com portas das aplicações que intervêm na comunicação. E ao lidarem com estas portas ou número de portas da aplicação, por exemplo, porta 80, porta 443 e assim por diante, podem essas mesmas informações ser utilizadas pelo Firewall para garantir a segurança da rede, de modo similar ao que era feito aqui no endereçamento IP. Nós podemos dizer que o tráfego que vem da máquina 1, por exemplo, na porta 443 e vai para a máquina 2, deve ser permitido. O tráfego que vem da mesma máquina, agora na porta 80, e vai para a mesma máquina, agora deve ser negado, porque é de uma porta diferente. Esse é outro mecanismo que nós temos para, teoricamente, trancar os acessos indevidos à nossa rede e apenas permitir os acessos devidos. Da mesma forma que se faz com as informações da camada de transporte e da camada de rede, o Firewall consegue, dependendo de quão potente ele é, fazer esse filtro até com informações da camada de aplicação. Então, como dissemos, o Firewall basicamente serve para garantir a segurança da nossa rede. E como é que o Firewall garante a segurança da nossa rede? Ele permite os acessos devidos e nega os acessos indevidos. Basicamente isso. Que acessos ou que informações ele usa para permitir ou negar um acesso? Várias informações. Podem ser desde endereços IPs, portas ou até informações relacionadas à aplicação. Por causa disso, nós temos vários tipos de Firewall e vamos falar mais especificamente sobre alguns deles à medida que o nosso curso for avançando, e vamos perceber também um pouquinho sobre como podem ser basicamente feitas as configurações nesse equipamento com base nas informações que nós temos para negar ou permitir um determinado tipo de tráfego. Mas de forma simples e de forma assim o mais básico possível, um Firewall, sempre que pensarmos em Firewall, estamos a pensar
na parte de segurança da nossa rede. E vale lembrar que hoje, para tudo o que nós formos fazer, absolutamente tudo, nós precisamos de ter a segurança junto connosco. Ou seja, tudo precisa de ser feito de forma segura. Então, as nossas redes, ao serem construídas, vão ser construídas também de forma segura e logo estamos a pensar num firewall. Assim, estamos a dar por terminado a parte 2 do nosso módulo Equipamentos de Redes LAN e WAN, e nestas partes 1 e 2 falamos de basicamente 5 equipamentos. Falamos de repetidores, hubs, switch, roteador e firewall, e vimos basicamente quais são alguns dos usos de cada um destes equipamentos e onde é que eles atuam no modelo OSI que falamos anteriormente. Vamos continuar e agora vamos falar sobre outras tecnologias e como estas outras tecnologias permitem que os equipamentos sobre os quais falamos hoje se intercomuniquem dentro de uma rede. Deixem o vosso like e deixem os vossos comentários. Obrigado e até.